estou aqui de volta para mais uma entrevista do nosso quadro Book Aberto e agora, finalmente, no meio da pandemia, consigo fazer uma entrevista ao vivo. A gente está retomando com o quadro, muitas entrevistas estão sendo feitas online, mas essa eu tenho o prazer de fazer ao vivo e a cores com alguém bem diferente do que vocês estão acostumados a ver e ouvir aqui no canal, alguém que opera Forex. Vamos desmistificar esse mercado, vamos entender um pouquinho mais através dessa entrevista também o que é o Forex, mas tudo isso contando com a super experiência do Alexandre Castro. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, obrigado pelo convite. Acho que é um prazer a gente estar divulgando, falando sobre a experiência que a gente tem um pouco sobre o mercado financeiro, né, trazendo para as pessoas que estão buscando, muitas pessoas buscando o caminho do mercado financeiro, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então, o prazer estar aqui e poder colaborar com conhecimento. Que bacana. E Alexandre, começa contando pra gente como e quando você conheceu o mercado financeiro, quando ele entrou na sua vida. Por volta de 2002, eu comecei a pesquisar algo para uma atividade secundária, algo que fosse substituir, né? Eu tinha uma empresa de consultoria e acabei identificando o mercado financeiro. Vi ali, foi uma história bem interessante. Estava no aeroporto e folheando ali uma revista, vi o cara sentado na praia com um notebook, né? Acho que é uma imagem que já rodou bastante. E eu falei, puta, é isso daqui. Falei, é isso que eu vou fazer. E comecei a pesquisar, a estudar, né? Naquela época não tinha muita informação sobre o mercado financeiro. A minha primeira conta foi no meu banco, né? Os bancos normalmente ofereciam, né, o investimento em renda variável. Era um home broker na época, não tinha essas plataformas, bem precário. E aí eu comecei, né, ali conhecendo o primeiro contato com o mercado, com ações, mercado de ações, investindo. E acabei identificando que aquilo seria o que eu queria fazer, o que ia substituir a minha atividade, né? Então eu entrei, comecei ali em 2002, 2003, 2004, peguei assim um momento do mercado em que o mercado era fácil de operar, então a sorte de principiante, que se você pegar um gráfico da Bovespa, na época até 2008 era ascendente, você comprava, você não precisava de saber entender muito sobre o mercado, caía um dia, no outro dia subia e assim você ia investindo ali e tendo sucesso, né? E aí eu comecei a ver necessidade de entender um pouco mais. Em 2008, foi quando eu conheci o mercado, aí eu até então eu operava no mercado da Bolsa de Valores aqui. Com ações, era isso? Com ações. Uhum. Ações, tinha o mini índice, o pessoal falava um pouco na época, mas o foco era ações. Mas já era ações, já era day trade ou era mais swing trade? Você ainda estava com empresa de consultoria? Era uma transição? Ou você já entrou meio que de cabeça, assim? Não, eu comecei sem saber. Primeiro, assim, quando eu iniciei, eu não sabia nem o que era day trade, né? Acho que quando a grande maioria hoje entra no mercado, acho que é um dos grandes problemas, a falta de informação. E não foi diferente comigo. Operava, tinha dia que eu fechava no mesmo dia, né? Depois que eu fui saber que era um day trade, quando você faz dentro de uma janela intradiária. Às vezes eu ficava posicionado 2, 3 dias quando o preço caía, ia contra, porque naquela época, pelo menos naquela plataforma, só podia comprar, só tinha operação comprada. Você não podia operar vendido. Não podia operar vendido. Então caía, ficava 2, 3 dias até o preço voltar e você ter um certo lucro. Depois eu comecei a estudar, entender o que era day trade, né, o que era uma posição, o que era um swing trade, e assim eu comecei a definir o estilo que eu queria, assim, mas isso depois de um bom tempo, tá? Um bom tempo estudando sobre o mercado, entendendo como é que ele funcionava. Em 2008, né, que realmente foi quando eu falei, bom, é isso que eu vou fazer, que realmente me aprofundei, né, sobre o mercado e foi mais ou menos nesse momento também que eu acabei conhecendo o mercado lá fora. Foi o mercado de futuros, inicialmente, o mercado dos Estados Unidos, depois conheci o mercado de CFDs, que é o mercado de Forex, o mercado de moedas, vi uma certa... eu já tinha uma certa experiência e vi uma certa diferenciação, uma certa, não vou falar facilidade de operar, mas tinha algumas vantagens, né, de trabalhar naquele mercado naquele determinado momento. Então, desde então, eu comecei, me aprofundei bastante, eu estudei realmente, fiz vários cursos, busquei vários profissionais para estar conhecendo melhor, entendendo melhor sobre esse mercado
e aí sim, né? Então, desde então, no mercado de Forex... Já fazem alguns anos, né? Anos. Em que momento nessa trajetória que você largou a consultoria, né? Para você trabalhar só com o mercado financeiro? Tá. Acho que é bom enfatizar que eu fiz primeiro, quando eu identifiquei, falou, é o mercado que eu vou trabalhar, que vai substituir o meu trabalho que era de consultoria, eu fiz um planejamento. Um planejamento junto com a família, um planejamento financeiro, principalmente um planejamento financeiro, que mais ou menos em 10 anos eu estaria, durante 10 anos eu continuaria no mercado ali em paralelo, né? Nos momentos que então, voltando àquela pergunta, né, de day trade, então nem sempre eu conseguia analisar o mercado no intraday, porque eu estava trabalhando, então eu abria às vezes a plataforma no final do dia, no final do pregão, fazia uma posição, deixava depois de um dia, 2 dias já tá fechando essa posição. O que aconteceu? Eu acabei identificando então, quando eu falei realmente é isso que eu vou fazer, eu fiz esse planejamento financeiro para 10 anos, ficar full time no mercado. Então fui trabalhando, fui investindo em curso, fazendo um investimento financeiro, até que mais ou menos, que aí coincidiu 2008, mas tinha mais ou menos 6 anos, eu até falo, pessoal, planejei 10 anos, só que sempre quando você faz um planejamento você tem que ter um controle, né, que você vai ajustando, nem sempre acontece da forma que você planejou. Mas felizmente eu consegui, antes desses 10 anos, largar a consultoria, o trabalho de consultoria e ficar full time no mercado financeiro. Então, mais ou menos aí foi uns 6, 7 anos após o início, o primeiro contato com o mercado. Você levou os dois até conseguir dizer, não, agora realmente eu posso largar a consultoria, posso ficar só no mercado, porque agora minha renda, nesse momento era isso, a sua renda, tipo assim, sua renda você já estava conseguindo tirar do mercado uma boa renda que, não sei se equivaleria à consultoria, mas que você poderia dizer assim, cara, agora eu consigo ganhar bem com isso aqui. Não foi exatamente assim. Eu fiz, como eu falei, fiz um planejamento financeiro. Meu planejamento eu tinha uma folga, vamos fazer uma gordura, que se naquele momento, quando eu vou parar com o meu trabalho de consultoria e ficar no mercado financeiro, eu tinha um pulmão. Né? Eu acho que isso é um grande problema. A grande maioria pensa, eu quero sair do trabalho, eu fiz um curso estudou durante 30 dias e quer largar o trabalho para viver no próximo mês no mercado financeiro. Não faça isso. Então, não foi dessa forma que eu planejei. Eu deixei, como eu falei, fiz um planejamento financeiro, deixei de um tempo, 3 meses, 6 meses ali de pulmão, falei, cara, porque eu tinha quase certeza que no primeiro mês, né, aquela mudança drástica, ficando full time no mercado, que eu não ia conseguir tirar o sustento que eu precisava, o meu salário que eu ganhava, ou pelo menos o básico ali, para aquela pressão, aquela necessidade de ter que tirar do mercado. Então, por uma certa experiência, já com 6 anos, eu identifiquei que essa pressão não seria saudável, não ia me tornar um trader consistente. Então, eu fiz esse planejamento. Que bacana, e eu vejo muitas pessoas virem para o mercado, quererem realmente fazer disso uma profissão, assim como você faz disso uma profissão, mas sem fazer esse planejamento que é tão importante, tão necessário para que a pessoa realmente consiga passar por isso, né? E quando você decidiu operar, então, Forex, né? Ou quando você decidiu ir para um mercado internacional, quando todo mundo aqui, ou praticamente, né, a maior parte das pessoas só falava de mercado brasileiro em ascensão, e você optou por ir por outra linha, né? Quais foram os motivos naquela época que te levaram para isso? Bom, foram vários motivos, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de estudar e estudando acabei me deparando com esse mercado lá fora, né? Naquela época não tinha nem muita informação sobre o mercado aqui, imagina lá fora, mas comecei a pesquisar, identifiquei uma corretora, na época foi na Suíça, minha primeira conta foi na Suíça, numa corretora lá, e comecei a fazer investimento lá, e aí comecei a buscar identificar corretoras, porque um dos grandes obstáculos, uma grande dificuldade era você enviar dinheiro, né? Primeiro pela falta de conhecimento, né? Que esse era um grande obstáculo. Então eu comecei a estudar primeiro, antes de estudar o mercado lá, tinha que estudar como era essa logística. A burocracia envolvida. A burocracia, que depois você acaba identificando que era muito simples, é muito fácil, né, de você fazer o envio, tanto enviar quanto trazer de volta esse dinheiro. Então, nesse momento aí, nessa identificação, acabei estudando
identificando e vi algumas vantagens. Naquela época, a gente, imagina, 2007 mais ou menos, tinha algumas corretoras, mas poucas corretoras, que fica aquela questão meio um pouco centralizado e não tem um serviço de excelência que nós, como clientes, né, temos o direito de receber. E isso lá fora é algo comum, né, esse tipo de qualidade prestada para o cliente, né, desde atendimento, a parte de tecnologia, né, e isso eu vejo ainda, mesmo hoje, com hoje muitas corretoras, né, entrando no mercado após esse momento, essa época, que acabaram crescendo, corretoras grandes hoje, eu vejo ainda essa carência, né, identificando essa carência. Então, um dos principais motivos foi isso, o atendimento, a qualidade, a questão de tecnologia, né, em plataformas, foi um grande motivador. E assim, um mercado que eu costumo fazer uma analogia, né, com os alunos, falo assim, cara, é o Fusca e a Ferrari, né? Enquanto você anda de Fusca, você nunca dirigiu uma Ferrari, cara, o Fusca vai te levar a qualquer local, cara, é um excelente carro, né? Mas no momento que você andou numa Ferrari, cara, você não vai mais querer andar de Fusca. Com certeza não. E é o mercado, o nosso mercado, infelizmente, né, é o Fusca, e o mercado lá fora é a Ferrari. Tá? É um mercado muito mais líquido, com muito mais ativos. Tá? Aqui você às vezes tem, por exemplo, para quem gosta de especular no intraday, temos aí o futuro, né? o índice, o dólar, né? As ações são poucas ações que têm uma boa liquidez, né? Lá fora você tem centenas, você abre uma plataforma, você tem, né, se você não tem experiência, isso acaba sendo um limitador, mas você tem centenas de ativos, instrumentos financeiros com ótima liquidez. Aí falando ainda, vamos falar do Forex, específico do Forex, são os pares de moeda. É um mercado que movimenta, o último que é trienal, do Banco Central Internacional, esses dados, o último que foi o ano passado, um pouco mais de 6 trilhões a movimentação diária. Então, um mercado muito líquido que tem, assim, acaba gerando ótimas oportunidades, principalmente para quem vai especular. Alexandre, talvez o pessoal que está em casa tenha pouco conhecimento ainda, né? Está começando no mercado financeiro há pouco tempo, ou até já tem um conhecimento, mas não conhece ainda o que é o mercado de Forex. Você poderia, assim, brevemente explicar? Claro que o intuito da nossa entrevista é falar de você, tá. Mas como é a primeira vez que eu trago alguém de Forex para entrevistar aqui no canal, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que é o mercado, tá? E muitas pessoas ficam com essa dúvida se é um mercado regulamentado. Certo. O mercado de Forex é o maior mercado do mundo. É um mercado onde os grandes bancos, os governos, os bancos centrais, eles atuam, tá? Então, por exemplo, se você for numa casa de câmbio, num shopping, você vai fazer a troca, essa troca é nesse mercado que acontece, quando você troca uma moeda por outra. Quando uma empresa, uma grande empresa, vai fazer uma importação de um produto, equipamento, por exemplo, o Brasil vai comprar um produto lá na China, tá? Ele tem que transformar na moeda, ou vai comprar no Japão, tem que transformar em ien ou real. Então, essa troca é nesse mercado que acontece. Por isso que é um mercado tão grande. É um mercado que ele é regulamentado, apesar dele ser descentralizado, diferente da Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores, vamos pegar a nossa B3 aqui, é um mercado centralizado, onde existe a execução de ordem de compra e venda no mesmo local, tá? Numa mesa, vamos, né, fisicamente pensar dessa forma. O mercado de Forex, por ser descentralizado, por que descentralizado? Porque é o mundo todo fazendo troca entre si. É o Banco dos Estados Unidos fazendo troca com o Banco do Japão, entre suas moedas. É o trader, né, do Brasil aqui, operando, né, lá, fazendo troca às vezes com um trader lá da China, né, da Filipina, enfim, pessoas sentadas no seu notebook ali, fazendo a operação de compra e venda e fazendo essa troca, né, que é um mercado onde não se cria dinheiro, apenas vai mudando de mão em mão, mas ele sim, ele é regulamentado. Aí onde eu falo, pessoal, por isso que é importante, quando eu iniciei pesquisar o local que você vai abrir a sua conta corretora, então existe, por exemplo, Estados Unidos, a Inglaterra, locais onde existe um órgão fiscalizador, como a nossa CVM aqui, que fiscalizam as corretoras. Então qualquer problema que o cliente
pode ter lá com a corretora, ele tem onde reclamar, né? A corretora tem um problema lá com uma operação, por exemplo, né? Me estopou onde não tinha stop, onde não era posicionado. Então você tem um local para reclamar. Você tem uma, né, por exemplo, na Inglaterra, a FCA, é um órgão muito exigente, eles exigem, as corretoras lá, elas trabalham assim, no fio da linha, assim, tem medo de, para você abrir uma conta, às vezes, numa corretora da Inglaterra, existe um pouco mais de exigência do que, às vezes, numa corretora que você vai abrir em outro país. O Forex, ele tem em todos os países, então acaba tendo essa exigência devido a esse órgão fiscalizador, que tem, como acontece também nos Estados Unidos, o órgão fiscalizador lá também é bem exigente. Tá? Então é um mercado seguro de operar, isso que importa, né? Que acaba protegendo o cliente. Nós, como clientes, acabam sendo... Claro, que às vezes existe corretoras, às vezes isso era bem comum, principalmente no passado, numa ilha, né, o cara abriu uma corretora numa ilha que não tem um órgão fiscalizador. Claro, aí a pessoa, então é onde a pessoa tem que saber aonde ela vai abrir, onde ela vai colocar o seu dinheiro para estar operando. Exato. Então, ó, galera, já tá ciente agora, é um mercado seguro, é um mercado regulamentado, tá? E Alexandre, agora eu queria, assim, explorar um pouquinho mais do Alexandre Trader, certo, tá? Da sua história como trader mesmo. Quando você começou a fazer as operações, principalmente aí, você falou que, né, a sorte de principiante começou ganhando nas operações, mas quando você começou, o que você identificava que era a maior dificuldade para você? Os maiores limitadores, tá, do trader, mas assim, vou trazer minha experiência, como você pediu. Os maiores limitadores eram, primeiro, identificar ativos. Tanto aqui na Bolsa, no momento que eu operava aqui na Bolsa, quando eu fui para o mercado lá fora, principalmente lá fora, porque lá você tem uma gama muito maior de ativos financeiros. Identificar o tipo de ativo, a questão do emocional. Esse é um grande limitador, né? Eu falo até hoje, são quase 20 anos de experiência e hoje eu não consigo, né, ficar na frente de uma operação. Então eu criei mecanismos, ferramentas para mitigar isso, né? A pessoa tem que ser muito zen para conseguir ver uma ordem e chegar no seu take profit ou no movimentar o stop loss. Então eu criei ferramentas, formas para eliminar isso. Mas assim, foi o principal limitador, o emocional, né? A questão de identificação, a questão do gerenciamento em si, principalmente quando você fala de vários ativos, o tamanho de lote que você vai entrar no índice, que tamanho de lote você vai entrar num par de moedas, que tamanho de lote você vai entrar numa ação americana. Então tudo isso você acaba, fica complexo para gerenciar, mas existem formas de você eliminar isso. Então, assim, os principais, Luana, foram esses: o emocional, a questão da gestão, identificação de ativos para estar operando. Eu sou um day trader, tá? Eu tentei fazer outros tipos de operação, mas acabei me identificando, sou um day trader, sou um especulador nato. Gente, daqui a pouquinho vocês devem estar se perguntando a mesma coisa que eu nesse momento. Como assim você não consegue ficar na frente da tela? Você abre uma operação e faz o quê? Mas daqui a pouquinho eu faço essa pergunta para eles, tá? Segura um pouquinho aí e continua assistindo a entrevista. Agora eu quero saber, Alexandre, se você teve alguma grande perda, assim. Teve aquele dia, assim, de fúria, ou aquele dia que você perdeu um dinheiro que você olhou e falou assim, o que foi que eu fiz? Cara, já teve, Luana, assim, não assim, porque eu sempre fui muito conservador. Tá? Desde quando eu iniciei, que eu falei em 2002, eu sempre fui muito pé no chão. Eu sabia que era um mercado de risco, isso eu já entrei consciente, mesmo não fazendo curso, né? Eu sabia que era um mercado de risco, que ali não existia uma certeza, né? A única incerteza era o limite. Às vezes, se você coloca um limite para você perder, então essa é a única certeza que você tem no momento de uma operação. Então eu sempre fui muito conservador, e conforme eu fui estudando, eu fui adquirindo conhecimento, fui aumentando esse conservadorismo no momento de entrar na operação. Cara, não é medo, eu não gosto de falar que era medo, eu fui adquirindo mais medo, não. Fui adquirindo mais respeito pelo mercado. Então, conforme eu fui adquirindo mais conhecimento, fui evoluindo, né, fui entendendo como funciona o mercado, a estrutura do mercado, como é que atua o preço no mercado, né, por que o preço se movimenta, como que ele se movimenta, quem faz ele se movimentar. Eu fui tendo mais respeito por ele. Então, assim,
eu nunca tive uma grande perda. Coloquei lá um capital, esse capital para operar, eu vou colocar lá e zerei. Felizmente nunca aconteceu isso. O que já aconteceu assim, hoje eu tenho uma forma de gerenciar que eu divido. Eu tenho contas conservadora, moderadas e agressiva. Só que essas conta, por exemplo, agressiva é conta que já vem de lucro. Então eu me dou o luxo, o direito de às vezes pegar essa conta e testar um sistema lá, eu vou tentar fazer algo fora da realidade. Que se aconteceu vamos imaginar, quebrar a conta ali, cara, aquilo não vai me doer financeiramente e psicologicamente, que é o que eu dou mais valor. Não é nem a questão financeira, que é importante, mas o psicológico. Meu grande medo é ter uma grande perda, né? Por isso que eu sou muito conservador nesse sentido, porque eu vejo que no futuro aquilo vai me abalar no desempenho. Vai me criar barreiras, vai me criar limitações para estar entrando em operação. E é muito legal ouvir isso, né? Alguém que opera no day trade e que se considera conservador. Eu achei sensacional isso, porque é um negócio de alto risco, desde que você não saiba medir o risco. Essa, pelo menos, é a minha visão, né? Sim, Só sim. é alto risco se você não souber medir o risco. O pessoal pergunta, Alexandre, qual que é o tipo de investimento mais seguro? Cara, para mim é o mercado financeiro. Eu que sinto confortável. Não adianta você falar assim, mas investir em boi dá dinheiro. E assim, cara, eu não entendo do negócio, eu vou perder. Não adianta mobilizar um capital para criar boi. Cara, eu não entendo do negócio. Então, para mim, aquilo ali é um mercado de alto risco, né? Então, quer dizer, no momento que você domina, que você tem um conhecimento, aquilo acaba se tornando algo de alto risco, a médio, baixo risco. Então, o mercado financeiro hoje, para mim, é o que tem menos risco. Bacana. E você comentou agora aqui essa questão, né? Que, poxa, Luana, eu nunca tive assim uma grande perda, eu sempre entendi o risco, fui conservador e tudo mais. Mas você sempre teve uma característica de ser bastante disciplinado na sua vida, né? Lutou, morou no Japão, tem uma história com disciplina. Isso, quando você chegou no mercado financeiro, foi fácil para manter, para levar essa disciplina da sua vida também para o mercado, para seguir gerenciamento, para seguir estratégia, ou não? Você teve mais dificuldade no mercado com a questão da disciplina? Me ajudou, mas acho que assim, o mercado é uma outra realidade, né? Por exemplo, disciplina, eu costumo falar pessoal, ninguém nasce disciplinado, disciplina a gente vai adquirindo, é claro, cada cultura é uma cultura. Eu tive a experiência de morar no Japão por um tempo, lá, faz parte do DNA deles, né? Você vê a criancinha lá e já tem a disciplina, a criança come na escola e já tá limpando ali o que ela tá sujando, então quer dizer, já é algo do seu DNA, mas a gente consegue adquirindo com o tempo, né? Através de algumas ferramentas, a questão da disciplina. Então, às vezes você pode ter disciplina, por exemplo, no esporte, né? Que foi o meu caso, eu procurei, mas quando eu cheguei no mercado, é uma outra realidade. Né? Porque o tipo de emoção é diferente, né? Às vezes o sentimento de raiva que você tem quando você leva um stop, a vontade de querer recuperar, né? Coisa que às vezes no esporte não acontece. Então, quer dizer, você tem que desenvolver ali, é claro, é mais fácil, porque você já tem algo ali moldado, só que você tem que modelar para aquela outra característica, né? Que é o mercado financeiro. Mas assim, me ajudou bastante, eu fui aperfeiçoando, vi a necessidade, né? Dessa questão de realmente o segredo não é uma estratégia, e sim a questão da disciplina. Mas não é gerenciamento? Se você não tiver disciplina, não adianta gerenciamento. Então a disciplina ela é fundamental sim para quem atua. Eu até costumo falar, pessoal, cara, se a pessoa não tem disciplina, não precisa ter, ninguém nasce, consegue adquirir. Mas se existe uma barreira muito grande, né? Primeiro você tem que buscar um tratamento, um trabalho legal, com uma pessoa que realmente entenda disso para te ajudar, porque não vai querer estudar a parte técnica, que isso não vai resolver. Tá? Primeiro você tem que resolver uma outra parte, que é essa questão da disciplina, para aí sim, agora sim, eu sei o que é disciplina, eu sei as ferramentas que eu tenho que utilizar para aplicar a disciplina, aí sim eu vou estudar a parte técnica. Que aí faz sentido, porque aí você vai conseguir colocar em prática a parte técnica, porque não adianta a gente saber a parte técnica se a gente não consegue executar, não é mesmo? Isso mesmo. E Alexandre, como que você desenvolveu a sua parte técnica, o como operar no mercado? Legal.
eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu comecei assim, no momento que eu vi que era aquilo que eu queria no mercado financeiro, eu comecei a buscar curso. Eu fiz do Brasil, que você imaginar de curso, eu fiz as maiores escolas. Na época não tinha muito, depois foram surgindo alguns eu fiz, daí eu comecei a buscar fora do país, fiz vários cursos fora e eu nunca consegui assim, no momento que eu fazia um curso, eu falei, não é isso que eu quero, não é dessa forma que eu quero trabalhar. Só que eu sempre aproveitava um ponto, então eu pegava um ponto do X ali, do Y e fui montando, desenvolvendo, descrevi os limitadores que eu tinha, né? E fui desenvolvendo até chegar no meu método, na minha forma de operar, que eu me sinto confortável, que às vezes, né, que eu falo pro pessoal, cara, por exemplo, chega um aluno, eu vou ter que seguir isso? Não. Você vai pegar o método, né, que serve para mim, 100%, mas você pode colocar mais uma vírgula, você pode tirar uma vírgula, então vai adaptar para cada um. Então, foi o que eu fiz, né? Eu adaptei, desenvolvi um sistema que atende ao meu perfil de operar, a forma com que eu trabalho, o estilo que eu gosto de qualidade de vida, que acabou se adequando a isso, né? Foi o desenvolvimento, então foi com base nisso. Eu não peguei nada engessado e falei, não, é isso que eu vou fazer. E quanto tempo demorou para você desenvolver isso e dizer, agora eu tenho um operacional que é meu, agora eu tenho algo que realmente faz sentido para mim? Em 2017, em 2014 eu comecei a parte educacional, a parte de ensinar. As pessoas começaram a me procurar, às vezes amigos, um ou outro ali, comecei a ensinar. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz com 3 pessoas, né? 3 amigos. E eu sempre gostei, tá, da parte educacional, eu sempre dei aula em universidade, época de consultoria, eu sempre gostei de ensinar. Eu acho que quando você ensina, você aprende também, né? É uma forma de você enraizar, fortalecer aquilo que você acredita. Aí eu comecei em 2014, comecei com a escola, com a Trader, começamos a ensinar, a montar turmas de pessoas e eu comecei a identificar a grande necessidade que as pessoas têm, os alunos têm, de ter uma receita de bolo. Como se fosse uma receita de bolo, 3 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar. Então, porque por mais que eu mostrava para o aluno, a estrutura é assim, você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que ler o que o mercado está te mostrando. O mercado ele mostra a probabilidade que ele vai fazer no futuro. Não é 100%, mas ele tem uma grande probabilidade de acerto. Ele mostra ali, você tem que entender, fazer a leitura do mercado. Só que às vezes a grande maioria tem dificuldade para conseguir entender isso, uns preguiças. Resumindo, eles querem uma receita. E aí foi onde eu acabei desenvolvendo um método. Inicialmente era para suprir essa necessidade, que acabou melhorando muito a minha performance. Tá? Que foi que eu desenvolvi um método Time Flow, que é um método que é uma receita, né? Onde a pessoa tem o horário para operar, os ativos para operar, o ponto gatilho de entrada, onde coloca stop loss, onde coloca take profit. Então, isso assim, eu acabei desenvolvendo para suprir essa necessidade, acabou me ajudando muito, eu comecei a aplicar aquilo. Bom, para funcionar, para falar que funciona, eu tenho que testar. E eu comecei a falar, e fazendo dessa forma, melhorou meu resultado, né? Então, nesse momento, né, foi quando deu a virada, isso mais ou menos em 2014 eu comecei, em 2017 eu lancei a primeira turma do TAP, que é o Trader de Alta Performance, né, que é esse projeto, que é o Meta Time Flow. Então, em 2016, quando eu comecei, depois de um ano que eu lancei o projeto que eu apresentei para os alunos, o método, então em 2016 para cá, Luana, foi o momento assim que deu em relação à consistência, tá? A produtividade, tá? Que é aquela que eu sempre busquei, fazer mais com menos, foi que deu um boom. E hoje, como que é a sua forma de operar? Assim, como que é a sua rotina como trader hoje? Tá, vou começar de trás para frente. Final do dia, por volta das 6, 7 horas da noite, eu sento 15 minutos na frente do computador e seleciono o que eu vou operar no outro dia no day trade. Okay? Então eu faço uma seleção, 15 minutos, eu analiso ativo, tem já alguns pré-requisitos para identificar padrões. Esse daqui está dentro do padrão, esse daqui vai para operar amanhã. Então eu seleciono ali, normalmente às vezes dá 3, 4, 5, 6 ativos. Isso inclui pares de moedas, o índice Brasil, que eu opero também, o dólar, ações americanas, índice americano, Nasdaq, SP500,
que eu gosto de operar bastante, principalmente o Nasdaq. Então eu seleciono esses ativos, esses ativos têm potencial para operar day trade de manhã. Aí eu faço o trade plan diário. Por volta das 8 horas da manhã, eu sento na frente do computador. Isso eu fiz um dia antes, tá? 15 minutos. 8 horas da manhã eu sento na frente do computador durante 15 minutos e analiso o que está dando entrada, que existe uma janela de horário ali, e eu faço já através de uma ferramenta, coloco as ordens, né? São ordens pendentes, né? Que o sistema coloca, e eu já deixo posicionado com base no que eu selecionei. Isso durante 15 minutos, aí eu tenho uma rotina pela manhã, que eu gosto de treinar, vou fazer minha atividade, e retorno por volta, agora o mercado americano está abrindo 10h30, tá? É um horário que o mercado ele tende a andar mais, né? Então uma volatilidade melhor, principalmente para o tipo de operação, alguma estratégia que eu utilizo. E nesse momento, então, eu sento novamente na frente do computador, mais ou menos uns 15 minutos, meia hora, né? Operando ali. Então, 15 minutos inicial, mais meia hora, 45 minutos, 15 minutos no final da tarde, 1 hora praticamente é a minha rotina operacional. E aí, assim, deu, acabou, tchau mercado, fecha a tela, vai fazer outra coisa da vida? Vou fazer outra coisa, não fico mais, o computador eu não olho mais. Eu posso ver o e-mail, responder e-mail, conversar com alunos, tem uma sala, né? Tem uma turma de alunos que eles se reúnem toda manhã. Acabei de operar, enquanto eu estou operando eu não entro, né? Eu estou concentrado ali. Acabei de operar, eu entro na sala, vou bater um papo com o pessoal, tirar dúvida deles, eles vão falar sobre as operações, a gente bate um papo ali, mas o operacional é somente isso. Nossa, que bacana. Isso sim é qualidade de vida. E isso sim é o que muita gente, eu sei que está assistindo a gente, procura através do mercado financeiro. Essa liberdade de tempo, né? Muitas vezes esse é o objetivo do mercado, né? Quando você entra, quando entrei no mercado, o objetivo era esse, ter qualidade de vida, você ter liberdade geográfica, né? Liberdade de tempo. Hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero operar. Tudo bem, porque assim, você que produz, você que é o seu equipamento, sua máquina, são seus dedos, seu cérebro que está. Então, hoje eu não quero, cara, mas você é dono disso. Então, tudo bem, eu não vou ganhar hoje, mas não tem que dar satisfação para ninguém. Então, quando a gente vai para o mercado, acho que o que busca é isso. Então, eu vejo muita gente indo ao contrário, né? A pessoa ficar escrava do mercado, fica 24 horas lá na frente do computador operando, parece que tem a necessidade de estar com a operação em aberto. O que vai completamente contra aquilo que a pessoa vai buscar no mercado, né? Mas para você isso sempre foi assim desde o início? Sempre teve esse objetivo do tipo, eu quero operar pouco, eu quero trabalhar pouco, entre aspas, ou não? Você passou por aquela fase de overtrading, de ficar o dia inteiro na frente da tela? Como é que foi isso? Passei. No início foi algo, aquela necessidade de buscar, achar o santo grau. Setup perfeito? O setup perfeito. Não, nunca vou perder, vou acertar, eu vou achar um setup que eu vou acertar 100%. Cara, não existe. Eu perdi acho que uns 3 anos investi tentando achar o setup santo grau. O que se caracteriza um setup santo grau? Você não levar stop. Não ter stop, utilizar preço médio, né, o famoso martingale. Cara, são estratégias que levam à ruína, levam à falência. Eu não falo que eu perdi 3 anos, eu investi 3 anos, foi um investimento de conhecimento, que hoje a pessoa chega, existe um sistema que não existe. Eu já tentei de tudo que imaginar. Preço médio, martingale, com rédio, eles combinados entre eles, desenvolvi robôs, sistemas para operar a longo prazo, para fazer backtest a longo prazo, porque uma coisa é você operar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, que tá dando certo. Cara, mas o mercado, ele cria situações inesperadas, né? Para quem está no mercado há mais tempo, 2015, 15 de janeiro de 2015, né? A movimentação de mais de 22 mil pontos do franco suíço. Em segundos, ali quebrou muitos traders, corretoras que não tinha seguro, dos clientes, porque os clientes quebraram, ela ficou devendo para a corretora, automaticamente não tem corretoras internacionais, não tem como ir cobrar, e corretoras às vezes que não tinha uma estrutura boa, não tinha seguro contra perda de cliente, acabaram quebrando também. Então são situações que foi num primeiro momento que eu tinha visto ali que, mas nunca aconteceu, mas pode acontecer amanhã. Pode acontecer daqui 6 meses, então quer dizer, estratégias dessa forma que você não tem uma gestão de risco, cara, é suicídio e a pessoa não vai ser consistente a longo prazo. E quando que você se deu conta, assim, do tipo, não existe o santo grau, não é dessa forma, eu vou ter que ir por outro caminho? Depois de mais ou menos aí, em 2008, quando eu conheci esse mercado, né, que foi mais ou menos nesse momento aí, foi que
eu comecei a identificar que eu estava ali muito tempo, sentado na frente do computador, que não era isso. Meu objetivo era qualidade de vida, ter tempo com a família, tempo de fazer o que eu gosto de fazer. Então, foi mais ou menos nesse momento que eu falei, opa, peraí, eu vou largar meu trabalho, vou partir para ficar full time, mas vou ficar 24 horas na frente do computador, ficar 10 horas sentado na frente do computador. Então, foi mais ou menos nesse momento, que aí foi até um momento também que eu parei para repensar, né? Pô, será que é isso mesmo que eu quero? Não, peraí. Se for para ganhar, então eu vou voltar para o trabalho, que eu ganhava bem. E, né, foi um momento que eu falei, não, mas até conversando com a minha esposa, que me motivava bastante, ela foi uma das principais motivadoras ali do mercado, e aí ela falou, mas por que você não aplica o que você faz nas empresas nesse negócio? Né? Ela nem entendia como é que funcionava, mas tinha lógica, é verdade, eu trabalhava com produtividade, eu buscava produtividade nas empresas, eu melhorava a performance da empresa. Cara, eu vou aplicar aqui também. Né? E a performance, ao invés de uma empresa produzir mais com menos, né? Reduzir equipamento, reduzir mão de obra, produzir mais com mais qualidade, o mercado financeiro seria eu ganhar mais dinheiro em menos tempo. Né? Foi aí onde começou a nascer as ferramentas, né? Que comecei a criar as ferramentas, pensar formas de mitigar isso. Que bacana, é que você foi levando aquele conhecimento prévio que você já tinha da vida para dentro do mercado financeiro e para se desenvolver ainda mais. Perfeito. Né? Isso mesmo. Que legal. E hoje, assim, o que você percebe que hoje, no seu operacional, na sua forma de operar, ou você como trader, é a sua grande dificuldade? Hoje, a minha grande dificuldade, Luana, é responder essa pergunta. Deixa eu pensar. Minha grande dificuldade como trader hoje é tentar transmitir isso que eu faço hoje assim com facilidade com a natureza para as pessoas. Isso eu queria eu queria hoje uma fórmula mágica com que eu mostro para as pessoas, eu ensino como que eu faço, o tempo que eu fico, só que às vezes a pessoa ela quer pagar para ver. Falou, não, mas o professor ele só opera 1 hora, só fica 1 hora na frente do computador, putz, se ele ficar 1 hora, eu vou fazer 2, 3, 5, eu vou fazer mais. Então ela tem que pagar para ver que aquilo não é produtividade, que aquilo não vai ter consistência, né? E aí leva então um tempo, leva meses, leva para a pessoa cair na real, fala, puta, a forma com que o professor falava era a forma certa. Só que é algo que tem que passar por esse processo. Então a grande dificuldade que eu tenho hoje, né, dentro do mercado, que eu vejo essa parte educacional, que é uma coisa que eu gosto bastante de ensinar, e que às vezes eu fico triste, sabe? Me deixa da pessoa não conseguir pegar num primeiro momento, que o mercado, ele não é simples, ele não é fácil, mas ele é algo que se você trabalhar de uma forma respeitando ele, né, e procurando realmente entender, é fácil, ele se torna fácil. Né? Ele acaba se tornando algo palpável, né? Porque muita gente fala, mas 90% perde no mercado. Cara, perde porque entra totalmente ignorante. A pessoa entra, não sabe o que é alavancagem, não sabe o que é uma margem, não entende como que o mercado funciona. Quer dizer, a mesma coisa que se pegar uma pessoa, colocar na mesa de cirurgia, pegar uma pessoa lá na rua, colocar na frente, colocar um bisturi na mão e falar, você vai operar essa pessoa. A pessoa vai falar, mas por onde que eu começo? Só que no mercado é simples, é só você apertar botão, comprar ou vender. Então é mais ou menos isso, essa é a grande dificuldade hoje que eu tenho como trader, que eu vejo essa parte educacional como parte de eu ser trader também, né, de estar procurando ensinar, mostrar esse caminho. E agora eu quero saber de uma outra dificuldade que a gente já sabe que você tem, que é a história de ficar na frente da tela com a operação aberta. Como é que é isso? Conta pra gente. Tá, esse foi um dos grandes limitadores, tá? Como eu falei no início. A ansiedade, cara, não adianta. O que eu falo para os alunos, cara, só se o cara for nascer lá no Tibete, lá aqueles monges lá que, cara, o cara é zen. E mesmo assim, eu queria ter essa experiência. Pegar um monge desse e falar, cara, você tem dinheiro, coloca seu dinheiro aqui, você vai operar, você vai ganhar ou vai perder. Eu queria ver se ele ia ter aquela calma, aquele zen todo ali, cara. Tinha essa curiosidade. Então, cara, você senta ali e você vê uma operação. Aí a operação está indo a seu favor. Aí você fala, putz, será que vai bater lá no alvo que eu planejei? Às vezes saía antes, precoce, né?
Ou às vezes você colocava um stop, começava a descer, fechava antes de bater no stop. Cara, mas eu planejei, eu já aceitei aquela perda, por que eu vou fechar antes? E aí o mercado ia, você posicionou certo, né? E aí você fechava do TP antes, aí o mercado ia lá e buscava o seu TP. Cara, como que eu vou fazer isso? Automatizar. Né? Então hoje, quem toma a decisão de entrar no mercado sou eu, mas eu criei, chama Smart Trade, é um robozinho, uma ferramenta, que ele faz todo o gerenciamento. Então eu não fico na frente, eu posiciono, por isso que eu falei, o primeiro momento que eu sento no computador por volta das 8, eu posiciono, eu faço a posição com eles ali durante esses 15 minutos, do que eu selecionei um dia anterior, e vou treinar, vou fazer o que eu gosto, fazer atividade durante uma hora e meia ali, e volto. Ali, ou ele me estopou, que a única certeza que eu tenho no momento de planejar é o quanto que eu vou perder ali, que eu já tenho isso, né, embutido ali dentro do planejamento, o que vinha o resto é lucro. Ou ele atingiu o meu alvo, tá? Ou ele está em aberto ainda, que também não vou ficar olhando, deixa ele, já está na mão dele ali, ele que vai gerenciar. Que legal. E essa percepção que você teve de entender que isso era um limitante para você, você teve essa percepção naquele momento que você parou para analisar e do tipo, deixa eu aplicar o meu conhecimento de melhorar processos para dentro do mercado? Que você conseguiu identificar que isso era um limitante para você falar, cara, então eu preciso encontrar uma forma de superar isso? Isso mesmo. Foi nesse momento quando eu parei, falei, ou eu vou continuar no mercado ou eu vou abandonar. A minha esposa falou, não, aplica o que você sabe. Aí, claro, que existe uma metodologia que eu fazia nas empresas, né? Uma metodologia a gente chama de diagnóstico, fazia um diagnóstico inicial, a gente entregava um dossiê para a empresa, eu fiz isso para mim. Eu tinha que fazer um diagnóstico do que está errado aqui e comecei a colocar. Então os limitadores, cara, por que faz eu fazer isso? Mas por que eu tenho que ficar tanto tempo na frente? Por causa disso. Aí comecei então a apontar ali, fiz um apontamento de todos esses limitadores e comecei a criar, tá joia? Então o problema é esse e a ação que eu vou tomar é essa, né? E o controle, porque às vezes nem sempre a ação que você toma elimina, né, aquele problema. Então que ação que você vai tomar, qual o controle que você vai ter disso. Legal. Eu sei que a galera de casa é curiosa, eu também sou, e para esclarecer, me corrija se eu estiver errada, mas essas ferramentas que você está falando são ferramentas para a plataforma do MetaTrader, que é a plataforma que você utiliza para operar lá fora, correto? Isso, correto. Até o momento, a gente está desenvolvendo ela para outras plataformas também, né? Lógico que a gente no futuro aí já está até pronto, a gente está só em questão de negociação com eles para também levar para essa plataforma que o pessoal utiliza bastante, principalmente aqui no Brasil. Né, sim, que aí talvez poderiam ser utilizadas para o mercado brasileiro. Isso, vai ser utilizado. Assim, hoje tem alunos que utilizam para o mercado brasileiro aqui, para operar B3 normal, as ferramentas, só que no MetaTrader, da MetaTrader 5. Então a gente está desenvolvendo para essa outra plataforma também as principais ferramentas que tem realmente ali uma utilização, uma procura maior. E agora uma outra pergunta que certamente o pessoal de casa está querendo saber é: Alexandre, eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso saber falar inglês para conseguir operar lá fora? Não, de forma alguma. Eu não falo fluentemente, né, inglês, isso há 2008, quando eu já tinha, né, nas corretoras lá fora, já tinha atendimento em português, né, ou brasileiros que trabalham lá, ou portugueses, né, para atendimento, isso em 2008, né. Hoje está muito mais, né? O Brasil se tornou aí um mercado potencial, né, de renda variável, então essas corretoras tem brasileiro, tem atendimento em português. Acredito que as maiores corretoras nesse segmento têm sim o atendimento em português, né? Você bate no chat lá, você conversa, ou você pede ligação, eles te ligam, tudo em português. Então não tem problema. A própria plataforma tem lá, acho que todas as línguas, quando você bate lá em língua, né, principalmente no MetaTrader, língua lá, abre tudo, tem até português Portugal, português Brasil, aí você coloca lá e já fica tudo em português, não tem necessidade nenhuma. Eu lembro que MetaTrader foi a primeira plataforma que eu instalei no meu computador, assim, antes de conhecer Profit, antes de conhecer outras plataformas, era o que a gente tinha aqui no Brasil também, né? Sim, já teve, tem ainda, né, algumas corretoras, aqui lá fora, como eu falei, a tecnologia é uma Ferrari, aqui a nossa tecnologia de conexão de bolsa ainda é um Fusca, infelizmente.
Infelizmente, é. E, Alexandre, falando um pouquinho mais agora dessa parte educacional, né? Você falou assim, poxa, eu comecei o educacional com alguns amigos que vieram me pedir e depois isso virou uma parte de eu ser trader. Gostei de você ter falado isso, né? Do tipo, você se enxerga hoje como trader, não só como operador, mas sim como o educador. Parte educacional. E o que você percebe, assim, diante dos seus alunos, das pessoas que você ajuda, que já ajudou, de toda a galera que já passou, o que você percebe que é a grande dificuldade das pessoas que estão começando no mercado? A grande dificuldade, né? Eu vou dividir em dois tipos de alunos. Aquele aluno que chega machucado, esse é um problema porque ele chega machucado às vezes porque ele já perdeu muito, então o emocional dele está muito abalado. Tem limitadores, né? Fora aqueles limitadores que nós já falamos, tem vários outros limitadores emocionais. O cara, ele treme na hora de clicar para abrir uma ordem. Então essa pessoa está muito machucada, então tem que ser feito um trabalho diferenciado com essa pessoa. E aquele que está cru, né? Está chegando no mercado, está iludido com o mercado, né? Acha que o mercado, porque ele viu no Google, lá na internet, ou às vezes um picareta falando que ele vai ficar milionário do dia para noite, que ele vai abrir o celular e ele vai pagar o almoço dele, que ele vai pagar o café dele, né? Então, infelizmente, essa pessoa e o ser humano, ele gosta de ser iludido, né? Ele gosta, ele adora ser iludido, ele prefere, fala assim, não, pô, o Alexandre fala a verdade, fala que é X, pô, mas o outro fala ali que dá para ganhar 10X, meu, eu falo que dá para ganhar 10X, eu não vou seguir o que o Alexandre tá falando. O ser humano, ele gosta, né? Ele adora ser enganado. Então, esses dois tipos de pessoas que chegam com essas dificuldades, particularidades, esse com o emocional abalado, que é difícil realmente, né? Eu tenho bastante experiência com isso, alunos que chegam machucados, né? A gente tenta trabalhar, né, essa parte emocional deles, né? Mostrar um outro caminho, que às vezes eles estão mudados. Mas, professor, falaram que esse caminho aqui, puta, eu vou ficar milionário, eu vou ficar... Cara, eu coloquei, puta, toda a minha economia, achei que fosse triplicar em um mês, né? Perdi tudo, né? E agora eu quero recuperar. E a primeira coisa que tem que tirar da cabeça da pessoa, cara, esquece, recuperar, porque seu buraco vai aumentar, né? E vamos pensar o seguinte... Foi um investimento book. Eu tinha esse pensamento quando eu perdia dinheiro no mercado. Perdi ali, levou um stop grande ali. Falei, cara, foi um investimento, não vou tentar recuperar. Investimento burro, né? Mas não vou fazer novamente. Então, a grande dificuldade é essa questão emocional que o pessoal chega, né? E de acreditar que aquele caminho ali, pô, são quase 20 anos, o que eu tento passar às pessoas, eu tentei vários caminhos. E hoje você tenta passar o caminho mais rápido, mais fácil, né, com menos risco, né? Só que às vezes nem sempre. É igual o pastor, né? O pastor leva a ovelha de uma forma mais segura para beber água. Agora vai chegar lá beber água ou não, é ela que vai decidir. Ela vai chegar lá, não quero beber, né? Então essa é a grande dificuldade. Às vezes a pessoa querer acreditar, querer absorver aquilo, porque... está muito machucada ou tá moldada pelo mundo aí fora, pela internet. E na sua percepção, qual hoje seria assim, o peso, se você fosse distribuir entre psicológico e técnico, qual seria o peso de cada um desses fatores para o resultado? Sem dúvida, Luana, psicológico. Psicológico, acho que é 90%. O fator psicológico é 90%. Não adianta nada a pessoa ter uma técnica, uma boa técnica, uma boa estratégia, mas ela não tem o psicológico de conseguir parar no momento certo, né? Porque a gente sabe que por melhor que seja a técnica, não vai acertar 100%, né? Não existe uma técnica ideal, perfeita, que vai acertar 100%. Então, se ela não tem o psicológico, ela fala, pô, eu planejei fazer, sei lá, X reais por dia. Aí ela fez os X reais, puta, mas eu fiz em 10 minutos X reais, não, eu vou ficar mais. E aí ela perde aquele dinheiro, aí ela tenta recuperar, ela aumenta o buraco, chega no final do dia, ela tinha feito X reais, ela está negativo 10X reais. Tudo por conta então, do psicológico. O psicológico ali é 90% que eu vejo. Então eu falo, não adianta, essa pessoa tem dívida, problemas familiares, tá? Cara, a pessoa tá... Cara, você não tem psicológico para operar no mercado financeiro, você tem que estar zen, você tem que estar tranquilo, você não tem que estar com pressão, né, no mercado financeiro. Você não tem que estar devendo para ninguém para estar no mercado financeiro. O mercado financeiro não é para esse tipo. Cara, mas eu estou devendo cheque especial. Cara, vai acertar isso, faz outro tipo de trabalho, mas não mercado financeiro. Quando você tiver o QI zerado, aí você vem para o mercado financeiro.
concordo plenamente, concordo 100% que não é o mercado que vai resolver a sua vida, né? Você tem que primeiro resolver a sua vida para depois conseguir se desenvolver para o mercado. Às vezes a pessoa, é ao contrário, né? A pessoa vem, não, eu vou pro mercado porque lá eu vou resolver tudo, né? Porque ela viu o cara do celular, né, que consegue, vai pagar tudo operando no celular, aí eu falo, eu vou fazer igual, eu vou conseguir resolver a minha vida, né? As minhas dívidas, vou pagar as minhas dívidas operando no mercado. Gente, eu tô chateada com ele, porque ele não quis fazer um trade ontem de noite. A gente saiu pra jantar, nós 4 aqui, a gente saiu pra jantar e ele não quis fazer um trade pra pagar a janta, tá? Brincadeiras à parte aqui, só pra descontrair. Alexandre, agora eu quero saber uma coisa assim sobre futuro. O que você se imagina como trader? Como você se imagina daqui 5, daqui 10 anos? Você ainda vai estar operando? Ou você tem um plano de aposentadoria do trade? Eu vou estar, acho que operando menos. Menos ainda? Vai ser 5 minutos por dia. A minha vontade é assim, ó. Hoje eu opero todos os dias, tá? Eu opero todos os dias. Eu tenho uma rotina diária, mas eu quero que no futuro, não sei se, né, pensando em formas de estar aperfeiçoando, né, mas a ideia é sim, cada vez eu operando menos e tendo mais, né, tranquilidade, porque o mercado é um campo de batalha. Por mais que você esteja preparado, você tem o risco de levar um tiro, né, fazendo essa analogia com o campo de batalha. Então, quanto menos você estiver nesse campo de batalha, menos risco você tem. Exato, menos exposto você está. Menos exposto você vai estar. E olhando para trás agora, você falou no início da entrevista que você conheceu o mercado financeiro, que você estava lá, né, e viu na revista um cara na praia com um notebook. Eu ainda não te vi com notebook na praia, mas o cara na praia com um notebook. E agora a gente está aqui, ó, na praia, né? E você olhando para trás e fazendo essa retrospectiva, você acredita que você atingiu os seus objetivos com o mercado? Com certeza, Luana. É assim, ó, sempre trabalhei com muito planejamento. Eu não sei se é porque eu fazia isso, né, desde da minha infância, quando eu comecei a minha vida profissional. Então era sempre tudo planejando, empresas você tinha que fazer planejamento para tudo. Então eu sempre planejei tudo, sempre com metas, né, tinha os objetivos, metas. Quando eu entrei no mercado, outro grande problema que a maioria entra, sem objetivo. Mas como assim sem objetivo? O objetivo não é ganhar dinheiro ou não? Dinheiro é consequência, tem que ter objetivo. Qual que é o seu objetivo no mercado? É uma renda extra, é viver do mercado, tirar uma renda mensal, é uma aposentadoria especial para daqui 20, 30 anos, enfim, você tem que ter um objetivo. Porque com base nesse objetivo, o que vai definir? Quanto de capital você precisa, qual percentual você precisa, qual tipo de trader seria mais adequado para aquele teu objetivo, né, para você. Então, a pessoa entra sem objetivo. Eu sempre planejei, né, e quando eu entrei no mercado não foi diferente. Eu planejei, eu costumo falar assim, cara, a vida é como uma empresa. Toda empresa tem um setor que faz o planejamento da produção, PCD, planejamento controle, né? E muitas vezes eu chegava nessas empresas e eles tinham o planejamento, mas não tinham controle. É o que acontece na nossa vida. Às vezes nós planejamos, mas não temos o controle, porque às vezes nem sempre vai acontecer como nós planejamos, né? Então, eu sempre tive muito bem isso definido, né? Eu ia planejando, ia controlando, planejei largar minha atividade principal com 10 anos, ficar no mercado full time, através desse controle que foi feito durante, consegui um pouco antes, né? Com 8 anos. Eu sempre consegui, com esse planejamento, alcançar, né? Eu costumo dizer o seguinte, que hoje eu conquistei mais do que eu planejei e mais do que eu precisava, né? Então, assim, estou satisfeito com tudo que eu fiz até o momento, fazendo uma retrospectiva e principalmente após o mercado financeiro, né? A entrada do mercado financeiro, né? O planejamento que eu fiz com ele, também me enquadro dentro desse contexto. Que bacana, sensacional. E a gente fica muito feliz de ver isso porque, com certeza, a sua dedicação fez por mérito. E Alexandre, agora dentro da nossa entrevista, do nosso quadro, a gente tem um quadro que é o Segue o Fluxo, que é um Responda Rápido, tá? Tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça, não tem certo, não tem errado, não tem nada aqui, é responder a primeira coisa que vier na cabeça. Tá. Topa? Vamos lá? Vamos lá. Então beleza, mercado financeiro pra mim é? Tudo. Day trade significa? Vida. Plano de trade? Saúde. Se eu bato a meta? Tô fora. Se eu sou estopado no dia? Até 2, tô dentro. Consistência pra mim é? Tudo. Disciplina significa? Vida. Um livro?
Trading Zone. Um filme. Primeiro que vier na cabeça, não precisa ser de trading, é da vida, de qualquer coisa. Pode ser sério ou não? Pode ser tudo. O Último Samurai. Que bacana. Meu final de semana preferido é? Quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira é final de semana? Meu final começa na quinta. Adorei. Um defeito. Perfeccionismo. Uma qualidade. Sou sincero. O legado que você quer deixar para as outras pessoas. Conhecimento. Sensacional, Alexandre! Quero agradecer imensamente você por ter topado aqui, a gente tá fazendo essa entrevista, trazer um pouco da sua experiência, da sua vivência, da sua vida, da sua visão de mercado aqui pra galera de casa. Pessoal de casa, as redes sociais do Alexandre vão estar aqui na descrição, tá? Instagram, o site, para vocês conhecerem mais dele, também do trabalho educacional que ele faz na Unitrader, tá? Então acessem lá, podem tirar todas as dúvidas. Eles podem te perturbar no Instagram, mandar direct, perguntas, tá liberado? Tá liberado. Então tá, e ainda fala, vim pela Tia Lu, conheci pela Tia Lu, tá? E ele vai dar maior atenção para vocês também. Alexandre, muito obrigada. E sua palavra final pro pessoal. Eu agradeço e o recado que eu deixo para todos, pessoal. O mercado financeiro é algo espetacular. É algo que até a gente estava conversando ontem, falando, acho que você comentou, falou que acho que é a única profissão, tá, que tem uma gama de benefícios, né, de vantagens incomparável com outro tipo de atividade. Tá? Mas não entrem despreparados, busquem conhecimento. Não tenha pressa. Pressa, acho que é o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, cabe muito bem para esse negócio, o mercado financeiro, ok? E disciplina sempre. Sensacional! E você já sabe que eu vejo você no próximo vídeo.